sejamos todos bem-vindos a essa casa que nos recebe com muito carinho. Os companheiros da internet, cordial abraço, uma boa tarde. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? Também um forte abraço. Onde estiverem reunidos mais de 2 pessoas em meu nome, ali estarei presente, já dizia Jesus Cristo. Então é com muito prazer, com muita alegria, que aqui nos reunimos em seu nome, para iniciarmos mais um trabalho nesta tarde. Os nossos horários são fixados por página da casa, também no nosso portal, www.casadocaminhosantana.com.br. Lá tem todos os horários, todas as palestras gravadas que já foram realizadas, aquelas que vão ser realizadas ainda, eventos que vão ser realizados pela casa, divulgação, enfim, todas as informações da casa estão disponíveis. É só acessar lá no pesquisinho e verificar. Né? Nós temos o atendimento paterno meia hora antes de cada palestra. Né? Então, quem quiser só passar por plantão, só conversar com alguém, meia hora antes de cada palestra nós temos aí a pessoa que nos atende. Né? Nós temos na área social um atendimento a 86 famílias cadastradas, contribuição de uma cesta básica todo mês. Né? Nós queremos agradecer a ajuda que vem sendo fornecida para nós, para que esse trabalho continue, e pedimos que continue, né, nos fornecendo, para que possamos manter o atendimento àqueles que estão necessitados. Então, as nossas necessidades são gêneros não perecíveis, né, leite em pó, óleo, arroz, feijão, açúcar. São 700 quilos de alimentos por mês que são distribuídos. Uma parte nós fazemos a nossa arrecadação, ficamos entre nós, e o restante é a doação que os companheiros das abnegados trabalhadores fazem conosco. Então, muito obrigado e continue nos auxiliando na execução dessa tarefa. Nós temos ainda a distribuição de lanches, né, do Estado. A partir das 16h30, os trabalhadores da casa se reúnem, os voluntários se reúnem para preparação dos lanches, preparação do chocolate, ou do chá, ou do café que será distribuído a partir das 18h, para todos aqueles moradores de rua que se encontram entre as estações Carandiru e Tietê. É uma forma de levar um pouquinho de carinho a quem não tem nada, né? Uma forma de conversar, de auxiliar, de mostrar que eles são importantes. Então é um trabalho gratificante para quem quiser abrir o coração e trabalhar. Nós temos aí o nosso curso que se iniciou, o curso de doutrina básica, né, que se iniciou no dia 7 de fevereiro. Se alguém ainda tiver interesse, procure plantão durante a semana, tá? Na segunda e terça-feira, para ver se tem disponibilidade de vaga mesmo, parece que tem disponibilidade de vagas. Para quem quiser participar do curso, faça por plantão, faz a ficha e, havendo condições, será encaminhado para a realização do curso. É muito bom porque nós vamos ter uma imagem diferente do que é do Espírito. Vamos tirar alguns conceitos errôneos, algumas coisas interessantes a respeito dessa doutrina. Para quem nunca viu, e para quem já viu, já conhece também a simulação. Bom, nós temos ainda na nossa biblioteca a coleção Mirabelli, volume 1 e 2. Quem tiver interesse, Mirabelli, em médio, e ele provou através das suas experiências, do seu conhecimento, a existência do fenômeno que acontece no mundo espiritual, a materialização de espíritos, a magnetismo, então, uma fonte científica, foi estudado por isso, foi desacreditado, mas no final
obrigado a todos aqueles que nos auxiliam, nos amparam, que prepararam o caminho para nós. Então, agradecidos do fundo da alma, agradecemos essa oportunidade e pedimos permaneça conosco, não só nesses momentos, mas em todos a nossa vida. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos desenvolver com muito carinho nosso irmão Márcio, né, para a palestra da tarde, que seja feliz na sua exposição. Boa tarde, mais uma vez. O tema de hoje é tirado do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, a lição é do Emmanuel. E o título é Não Só. Não só. De não somente, né? Não só isso. Aí tem a frase de Paulo, que o Emmanuel separou como cabeçalho, né? Como para ilustrar a lição dele. Da carta de Paulo aos Filipenses. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo. A lição do Emmanuel. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadmiração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem esquecermos o imperativo da autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então a lição, o Emmanuel, acho que ele coloca assim, bem claro, duas frentes, né? Assim, eu entendi até três, a gente vai conversando, né? Que é a caridade, o conhecimento e a autossublimação, né? Que às vezes ele trata como uma coisa só, conhecimento e autossublimação. Então assim, nós até já havíamos pensado nisso, reparado, que até para nós espíritas, para qualquer pessoa, né? Porque o espiritismo, ele prega muito a caridade, que é importante, né? É uma das pilares da doutrina espírita é a caridade.
Por isso que normalmente você vê, né, o pessoal que é espírita e tal, geralmente é engajado em alguma coisa, ele não é muito assim, ele se preocupa em auxiliar, porque nós somos ensinados dessa maneira, né, já na raiz da doutrina. Então, é uma preocupação nossa, né, nos envolvermos com a caridade, isso é importante. Aí, além da caridade, existe a autossublimação, pode-se falar reforma íntima, a mudança interior. Então, o que o Emmanuel fala aqui, e que é verdade, né? Nós conhecemos muitas pessoas assim, às vezes nós também estamos assim envolvidos nisso. Tem muitas pessoas que se dedicam muito, entram na doutrina espírita e se dedicam muito na caridade. Vem no centro todo dia, se engaja em tudo quanto é trabalho, auxilia, realmente isso, né, é o trabalho, né? A gente não ouve falar? Trabalha. Então, com o próprio trabalho, é claro que nós vamos mudando também, né? Vai trabalhando, vai ouvindo, vai praticando. Então, isso vai mudando. Isso tudo é importante. Mas, o ponto é, às vezes nós nos preocupamos muito na caridade, que é o dar, né, alguma coisa, mas relegamos ao esquecimento, deixamos com uma importância muito menor a nossa mudança, a nossa transformação. Então nós podemos pensar assim, mas o próprio trabalho vai nos transformar. O trabalho transforma um pouco também, é verdade, porque a gente ouve, a gente conversa, a gente troca energia, a gente doa, a gente recebe. Mas também existe aquilo que é o nosso esforço pessoal em mudar os nossos defeitos. Né? Então, assim, é só parar para observar. Às vezes nós tem aquele pessoa, puxa, como aquela pessoa trabalha na doutrina espírita, né? Que trabalhador, está todo dia ali engajado, fazendo, legal, ótimo. Ninguém está falando que isso é ruim. Mas a pessoa não se preocupa em nada em mudar os seus próprios vícios, né? É muito nervosa, é muito ciumenta, é orgulhosa, é não sei o quê. Então, nós, às vezes, nos esquecemos da importância de trabalhar isso, né, internamente. Porque isso ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. E chegou na encarnação, saiu do mesmo jeito, né? Pensou, chega lá do lado de lá, o que você fez? Bom, tem uma ficha enorme de trabalho, legal. Vai contar? Vai. Pô, claro que vai. Mas, né? Mas e o defeito que nós carregamos? Volta com o mesmo defeito. Então, quando nós estudamos muita doutrina, ouvimos palestras, lemos, mas aí chega aquelas horas da vida que vem a prova para nós, uma determinada situação, que todos nós passamos, né? Falei, e agora? Eu estou praticando tudo isso que eu ensinei, que eu li, que eu falei, né? Estou praticando. Ninguém é perfeito, né? Ninguém está aqui, nós não estamos aqui para exigir perfeição nem santidade, embora o nosso caminho evolutivo, que pode demorar o quanto tempo for, vai nos levar à santidade e à perfeição. Mas nós temos que trabalhar isso em nós, né? Então isso é importante. Então nós às vezes estamos passando por uma prova difícil, mas eu estou perdoando? Fulano me falou assim, eu já rebati lá, já dei a pancada de volta, estou me segurando um pouco mais, fiz bem. Caridade, ela é muito, né? Ela é muito ampla. Muito ampla. O Washington citou que mais tarde nós temos o trabalho do lanche na rua. É um trabalho muito bacana, dar o pão e o leite. Além do pão e leite, a gente conversa, a gente leva energia, o plano espiritual está lá, fazendo a desobsessão. Tudo isso acontece, mas, né, vou dar o pão e o leite na rua, tudo bem, é gostoso até, né? Vai com proteção dos índios, do plano espiritual, né? É muito bom o trabalho. Mas eu vou lá, dou o pão e leite, volto para minha casa, estou na minha prova, que eu não sei perdoar, eu não sei compreender. Às vezes o silêncio é uma caridade, não é? Se você silencia numa hora que, se você falasse, ia causar mais briga, mais confusão, a situação, a pessoa está até errada, mas se você bater ali, vai ficar pior, porque a pessoa é fraca, às vezes, ou uma certa ignorância, né, de não conhecimento. Então, assim, até o silêncio é uma caridade.
Aí eu vou dar o pão e o leite na rua, volto e quebro o pau na minha casa. Não é? Então são coisas assim que nós fazemos, né? É cotidiano, né? Eu não consigo, não sei perdoar, não sei compreender, não tenho paciência. Poxa, eu estou passando por uma doença, um problema de saúde, eu não tenho fé. Eu não tenho resignação, eu não tenho esperança de orar, de pedir, de fazer por mim, né? Por nós mesmos também. Faço pelos outros, mas não fazendo por nós. Então tudo isso está no pacote. Por isso que o Emmanuel fala, é a caridade e a autossublimação, né? Nós podemos falar as duas asas da evolução. Porque se não for as duas, está incompleto. O Emmanuel fala isso aqui. Você está só de um lado, ótimo, mas você está incompleto. Se está só de outro, né? Você se controla, se autossublima, você melhora, se corrige, ótimo. Ótimo, mas o que você fez também pelo seu próximo, né? Em termos de caridade. Então também falta ali. Então assim, se nós estamos na vida para melhorar, tem coisas que ninguém vai fazer por nós. Ninguém faz por nós, nem nós. Eu não vou fazer por vocês, vocês não vão fazer por mim. A casa espírita não vai fazer por nós, nós não vamos fazer pela casa espírita. Assim, nós vamos ter ajuda, claro. Um ajuda o outro. Mas chega um ponto que como é que se fala assim? Nós temos que fazer o nosso corre, falando na gíria, né? É a nossa correria. Tem que fazer a caridade, às vezes é a caridade, às vezes é ajudar em casa, fora. Ver, né, se está faltando também nós auxiliarmos. A correria a tal da reforma íntima, né? A autossublimação. Então, o que está faltando para mim, né? Está faltando eu melhorar nos aspectos morais. Então, assim, aos poucos, é importante trabalhar nisso. Aí tem outra coisa que o Emmanuel fala aqui, que é a questão do conhecimento. Pelo que eu entendi, as mistura um pouco com a própria autossublimação, né? Conhecimento elevado. Mas vamos pensar assim, nós conhecemos também pessoas que objetivam muito o conhecimento. Estudar, aprender, sabe, estudar a doutrina, estudar as energias, estudar o conhecimento. É importante, claro. Né? O conhecimento é importantíssimo. Mas o que é o conhecimento sem a prática? Né? Você pode estudar o próprio Evangelho de Jesus, que é importantíssimo todos nós estudarmos, os 4 Evangelhos. Todo espírita deveria estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem bastante coisa lá comentada. Mas também é importante ir na fonte, né, os Evangelhos de Jesus. O Evangelho de Jesus, o que for, conhecimentos de energia, os alquimistas, né, que tem aqueles conhecimentos, os iniciados, seja o que for, grandes conhecimentos, mas se você não pratica, você não absorve, você sabe um tanto, mas realmente o conhecimento não entra em você, porque a prática te traz outro conhecimento. Quando você estuda o Evangelho de Jesus, você estuda, lê, se você não põe ali, amai o vosso próximo, aí nós não amamos ninguém. Amai vosso inimigo, não dá. Perdoai as ofensas, não perdoamos. Então você está ali com o conhecimento, mas você não vive. O espírito, né, o que nós somos, não absorve isso, não transmuta esse conhecimento, entendeu? Então todo conhecimento é um tanto conhecimento, pode ser metade, o que for. Uma parte é o conhecimento, a outra é a prática. Porque se não vivenciar, você mesmo não consegue entender o conhecimento. Porque o conhecimento é blá blá blá. A hora que você coloca na prática, aquele conhecimento, vem outras. A vivência ali faz com que esse conhecimento, você entenda melhor o conhecimento. E uma coisa muito importante para quem persegue muito a literatura, o conhecimento, né, teórico, que é importante. Conforme a evolução do espírito, se você está num nível evolutivo, você vai entender as coisas no seu nível.
Pode estar escrita a mesma frase ali. Se você estiver num nível acima, você vai entender melhor aquilo. Né? Se você tá, então você entende as coisas de acordo com o seu nível. Você quer saber mais, você não consegue, porque se você não tiver um nível espiritual que nós vamos desenvolvendo, né? Você está num nível melhor, você consegue absorver outros conhecimentos. Né? Então, assim, para a questão do conhecimento, é conhecimento e a prática. Né? Caridade exterior, fazer o bem para o seu próximo é importantíssimo. Mas não esqueçamos, como Emmanuel fala, de praticar a caridade exterior e a caridade interior. Qual que é a caridade interior? É o aperfeiçoamento moral nosso, não do outro. Não do outro. O outro tem a responsabilidade dele, né? Nós vamos aconselhar tudo mais. Então Kardec diz: fora da caridade não há salvação. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Fora da caridade não há salvação. Quem falou isso? É Jesus que disse isso, essa frase? É, né, Washington? O Washington é perito na Bíblia. Qualquer coisa nós já recorremos a fora da caridade a essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Isso é ótimo. É um dos pilares da doutrina espírita. Porque assim, nós estamos na vida, né, para movimentar, para melhorar e para ajudar, para ser útil na sociedade, em casa, para o próximo, não é pensar só em nós. O Chico falou certa vez que quando ele estava conhecendo a doutrina espírita, e o Chico Xavier veio do catolicismo, né? Todo mundo sabe. E ele viu lá, ele leu: fora da caridade não há salvação. Aí ele falou: ufa, que bom que eu li isso. Porque a frase, eu acho, fora, se eu não me engano, é fora da igreja não há salvação, né? Mas não é de Jesus. Uhum. Isso, exatamente. Mas de quem é essa frase? Sim. Não, exatamente, mas de quem que é essa frase que eu lembrei agora? Fora da igreja não há salvação. No Evangelho de Tiago. Quem diz? Tá, entendi. Ah, tá, por questão de traduções e tudo mais, tá correto. Mas aí exatamente o que a Maria Rita falou. O Chico leu: fora da caridade não há salvação. Ele falou: ufa, se eu tivesse lido ali, fora de tal lugar não há salvação, fora daqui não há salvação, eu não teria entrado na doutrina espírita. Porque isso abriu, né? Abriu tudo. Essa frase eu nunca ouvi. Uhum. Ninguém só Deus, né? Então, o Chico viu isso e ele falou: pô, se falasse assim, ele disse, se eu tivesse lido fora do espiritismo não há salvação, eu não teria ficado, porque pô, só no espiritismo tem a salvação. Agora, fora da caridade. Sim, então não teria sentido. Não teria o sentido que a doutrina espírita dá. Ou seja, fora da caridade não há salvação, abriu. Quer dizer, você não está preso. Você está praticando o bem, você está dentro da salvação. Né? Uhum. Sim. Então é uma abertura, né? Porque não tem sentido nenhum a gente achar que, né? Mas enfim, essas polêmicas são outras. Então Jesus conta a determinada hora, porque a caridade é importantíssimo, né? Nós sabemos, mas não esquecer da nossa reforma íntima, né? Frasinha assim meio, da autossublimação, do nosso aprimoramento moral. Porque assim, eu vou no centro, eu vou fazer a caridade, eu dou lá o pão, tal, dou o passe, trabalho, ótimo. Tá tudo legal, tá trabalhando pelo próximo. Mas se eu não me esforço em nada, em mudar o que eu preciso mudar, como é que eu fico, né?
Então é sinal que nós não estamos entendendo a doutrina espírita exatamente. Por mais que nós estamos lá naquele vídeo de ler, de ouvir e tal, falar, nós não estamos entendendo, porque chega uma hora, a necessidade é nossa, né? É o nosso esforço ali. E quanto mais nós melhoramos, melhor para nós, né? Então, olha só que interessante. Jesus, em determinado momento, ele contou a parábola da festa de núpcias, né? Todo mundo conhece, já ouviu, mas vou até ler um pouquinho, porque é um pouco longa, mas é assim. Jesus tornou a falar pela segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou seus servos a chamar os convidados, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos com este recado aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa no campo, outro para o seu comércio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Quer dizer, né, depois explica, né? Que Deus manda convidar todos para o reino dos céus, para a alta evolução, para o melhoramento. E mandou primeiro convidar determinados, desprezaram, mas depois mandou convidar todos. Quando ele enviou os profetas, o Kardec explica depois, enviou os profetas para a terra, mas mataram os profetas, né? Enviou Jesus, mataram Jesus. Então, e assim, e eles desprezaram o convite. Foram um para a casa de campo, outro para o comércio, ou seja, foram para suas ocupações mundanas e não deram ouvidos à outra, né? Aí continua. Mas o rei, tendo visto isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, já está montadinha, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tem os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. Convite é para todos. E ficou cheia de convidados a sala de banquetes da festa. Sala lotada lá de convidados. Aí entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Não estava adequado, né? E disse-lhe: como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Ia falar o quê, né? Não estava vestido adequado para aquela festa. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, nessa parábola, né, como Jesus está falando um monte de coisa. Mas assim, eu citei essa aqui para a lição, porque depois o Kardec explica, a festa, vamos dizer, vai um lugar no plano espiritual. Tá todo mundo, a veste nupcial é o próprio perispírito, né? Com a aura, com a energia, com a pureza de coração. Aí chega lá tá com uma manchinha, né? Imagina uma noiva que tá toda de branco, linda, assim, tem uma manchinha aqui de nada. O pessoal vai ver a manchinha, né? Ninguém vê né? Então, assim, de repente tem uma pessoa ali e não tá com a pureza de coração, não tá como deveria, né? Tá com uma mancha ali. Não pode ficar lá. Então, volta e vai se corrigir, né? Então, assim, o pessoal é um trabalhador, faz o bem, pratica a caridade, corre,
tal, né? Às vezes a pessoa até morre, a gente fala, nossa, que pessoa boa, tal. Não, claro, né? Falar bem mesmo, né? Também não vai falar mal do morto, né? Mas às vezes a gente, nossa, é uma pessoa sensacional, é a nossa visão. Mas e as vestes nupciais, né? O íntimo da pessoa, a moral, a pessoa cuidou também, né? Nós estamos cuidando da nossa melhora moral, porque senão vai chegar lá com um defeito ou outro, não vai ter acesso a determinados planos, né? Deus é bom, né? Não é para assustar ninguém. Aproveita-se tudo de bom que nós temos, que fazemos. Mas às vezes para ter acesso, né, a lugares mais altos, então é importante nós estarmos atentos a corrigir os nossos defeitos também, que é importantíssimo, né? Então, terminando já, a evolução na vida, ela vem com a boa experiência, que nós anotamos aqui, com a boa experiência, caindo e levantando, né? Quem não vai errar, quem não vai cair, aprendendo e estruturando-se, ou seja, a nossa construção íntima, seja mesmo num trabalho, qualquer coisa, numa profissão, num dom que nós desenvolvemos, na nossa estrutura espiritual, ela não é assim. Nós encarnamos, tem aí geralmente 80, né, em média, 90 anos. Ninguém vai resolver tudo num dia, num ano, né? Deus já dá um tempo assim enorme, né, para fazer as coisas, porque não se muda. Eu sou super ciumenta, não vou deixar de ser de hoje para amanhã, só porque eu li aqui, não sou mais. É aquela questão da prática. Então, assim, tudo que nós vamos construir na vida, mesmo a nossa reforma moral, o nosso trabalho, não sei, qualquer coisa, vai levar um tempo. E esse tempo que nós vamos aprender, nós vamos errar, nós vamos cair, vai ser difícil, aí nós temos que superar, ir em frente, persistir, ter fé. Se é uma coisa boa para nós vamos passar por tudo isso. Pessoas falando que não vai dar certo, outros desanimando, né? Uns urubuzando assim, né? Palavra na gíria. Então, assim, vai ter um monte de dificuldade, mas se nós acreditamos que aquilo é bom para nós e estamos seguindo esse caminho, nós temos que seguir lutando. Lutando, porque só depois de caminhar muito é que nós vamos estar com a experiência certa, a estrutura correta, até para resistir aos problemas, para poder fazer determinadas coisas. Então, às vezes nós vemos um cantor ali, poxa, cantor bom. Acho que a gente acha que dá para pegar o microfone e cantar igual, né? E no chuveiro. Pô, quanto que aquela pessoa trabalhou para chegar ali? Um pianista, quanto que estudou, quanto que foi lá, quanto que sentou, quantas horas. Então, assim, nossa experiência na vida, a melhora nossa, vai de muito esforço, né? Não é hoje que a gente vai perdoar aquele que nos ofendeu de hoje para amanhã, mas tentando aos pouquinhos, né? Mudando a nossa mente. Não é hoje que a gente vai deixar de ser orgulhoso de hoje para amanhã, mas, poxa, hoje, não, estou sendo muito orgulhoso, eu vou baixar minha bola, eu vou, aí, né? Diminuir um pouquinho, vai continuar sendo, vai diminuir. Daqui a pouco passa um tempão, a gente vê que nós estamos superando. Aí vem mais luz para nós, que nós vamos despertando. Então isso que é o bom da vida. Nós temos a oportunidade de fazer tudo e melhorar, mas depende de nós, né? O nosso corre, não é o outro que vai fazer por nós. Melhorar intimamente, onde estivermos, né? Encarnado, desencarnado, né? Tem espíritos aqui também, ouvindo, né? Não importa, porque a vida é a vida. Então, nós estamos vivos, então nós temos a oportunidade de melhorar sempre, né? Mas depende do nosso esforço. Então, a caridade, que é o bem que nós praticamos, de muitas maneiras, e a mudança nossa para melhor. Então, por exemplo, o Chico Xavier, ele trabalhou na caridade a vida inteira, não foi isso? A vida inteirinha, né? Até demais, né? Até sobrecarregado. A vida inteira trabalhando na caridade. Mas em nenhum momento os espíritos dispensaram ele da mudança interior, da reforma íntima. Em nenhum momento eles dispensaram ele disso. E ele seguiu, ele foi obediente, né?
Então foi bom para ele, porque ele foi obediente e disciplina. Exatamente, ele seguiu, né? Então a disciplina, disciplina, disciplina. Ele aproveitou e chegou. Agora serve tudo para nós também. E ó, só para ver como as coisas também não são simples. Paulo de Tarso, que o Emmanuel disse que foi o campeão do Evangelho, né? O que mais levou o Evangelho para o Ocidente, né? Para nós, né? Temos o Evangelho. Que trabalhou, depois que ele conheceu Jesus, ele se transformou, ele lutou, ele fez tanto, né? Ele foi era um espírito muito determinado, né? Né? Então, um apóstolo mesmo, né? Porque eu estava lendo outro dia, só para que apóstolo, né? O papai estava explicando, por exemplo, quando o mestre está vivo, você tem discípulos. Né? O mestre está vivo, você tem que dizer. Apóstolo é depois da morte. Apóstolo, né? Apóstolo, esse prefixo. Apóstolo. Então, depois que Jesus morreu, os discípulos viraram apóstolos, entendeu? Então, Paulo, que não conheceu Jesus encarnado, mas o viu, né? Ele foi um apóstolo também, né? E mais ainda assim, né? Porque esse foi depois mesmo, né? Mas não importa. Então isso é o apóstolo. E Paulo, numa carta, ele diz o seguinte, eu só não anotei que carta que é, mas conhecido. Ele fala assim, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Está falando dele. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. É até engraçado, né? Só faço o que não devo, né? Assim. Ou seja, ele está admitindo a fraqueza dele, né? Ele sabia o bem que tinha que fazer, mas às vezes não conseguia fazer. Às vezes fazia o mal, se via fazendo mal ainda. Brigava com as pessoas, não sei o que. Mas olha, isso o campeão do evangelho, hein? Que mais pregou e que fez tanto bem, né? Na vida. Ainda assim ele admitia que ele queria fazer o bem e às vezes se via fazendo o mal. Apóstolo Paulo. Então isso serve para nós, porque a vida nossa não é fácil. É uma experiência, né, que nós estamos passando. A experiência nem sempre é simples, mas é sempre na bondade de Deus nos empurrando para melhorar. Aí depende de nós, né? Porque às vezes a pessoa não quer, né? Não, eu não quero. Não vou fazer. Respeita-se à vontade, mas o outro vai fazer e quando quiser faz, mas aí quando o convite é esse, né? O convite é assim, então a oportunidade sempre existe. Qualquer dia, qualquer época da nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade. E o acúmulo das coisas é que vai nos levando à perfeição. Não só, o título da mensagem hoje, não só a caridade, não só a autossublimação, não só o conhecimento, mas o equilíbrio das coisas, né? Não, aí sim é muito proveitoso para nós. Aproveitar o Evangelho de Jesus. E se nós aproveitarmos, né? Também a gente só cobra também, o pessoal fica meio triste de ouvir, né? Só cobrança, né? Mas o Emmanuel fala numa lição, né? Não é só sublimar a Deus. Vou sublimar a Deus, vou evoluir. Ou ele fala no André Luiz, que eu estava ouvindo outro dia, acho que é o livro Os Mensageiros, tem um mentor ali, não, dando uma palestra, e ele fala, tem religiões que é só sublimar. Eu vou adorar a Deus. Você adora a Deus no sentido, se você adorar a Deus, como Jesus falou, fazendo o que ele ensina, tá ótimo, né? Que você está adorando e praticando. Ótimo, vai para o céu. Outras correntes religiosas, que ele fala espiritualistas, isso o Espírito fala ali, né? Livro do André Luiz. Fala que prega que basta o conhecimento, né? O poder, o conhecimento, você querer com a mente e tal, e você vai já se elevar. Não, o Espírito fala, você não se eleva assim, nem assado. Você se eleva com o esforço de cada dia, o decorrer, a evolução é gradativa, ela não é milagrosa, né? Ela é gradativa, né? Então, essa é a lição.
Então, juntando as três coisas, e aí tem no livro Céu e Inferno, que os espíritos falam para o Kardec, o livro de Allan Kardec, O Céu e Inferno. Na segunda metade é a entrevista com espíritos, né? E aí tem várias, ele separa em várias categorias. E ele entrevista alguns espíritos que foram bons na Terra, na vida, se esforçaram, fizeram bem. Poxa, e eles desencarnam, Nossa Senhora, né? Como dizia o Samuel, toca banda de música, assim, né? Alguns falam que, né, até toca banda de música na hora que desencarna. Uns, assim, acho que vocês já ouviram falar assim, às vezes a pessoa desencarna e recebe flores, né? Lá, recebe flores. E assim, não só isso, né? Se sente bem, aquele bem todo que fez de alguma maneira retorna, se sente feliz. Eles estão ali dando pulos, assim, não era. E não estamos falando de Chico Xavier, que missionário, que. Né? Nós estamos falando de pessoas comuns, então vale a pena o nosso esforço. Mas o conhecimento transformar em prática, né? Não só ouvir, né? A caridade, importante, mas o esforço para a autossublimação. Como disse a Maria Rita, a purificação do coração, né? O coração puro, que aí vai na festa no céu, ninguém vai pôr a gente para fora, né? Se não tiver o coração puro, toca ele de lá. Tá bom? Então vamos para as perguntas, né? Não tem. Só uma colocação, se alguém quiser. Aberta aí o microfone aí para quem quiser, né? Colocar. Acho que está mais do que claro, né? Mais do que claro do que a mensagem para nós, né? Trabalho. Agradecer a Deus pela oportunidade, pedir ajuda para que a gente possa ter essas dificuldades, né? Não esmorecermos, né? E sermos caridosos conosco primeiro, para podermos ser caridosos com os outros também, para que eles convivem com a gente. E o esforço, né? Faltando uma coisa. Esforço. Nada vem de graça. Esforço para mudar. Nada vem de graça. As mudanças, nós temos vários exemplos de quão difícil é para você mudar um estado que você se encontra com outro estado. Outro estado. Paulo Esparto, Maria Magdala. Sabe? Então, você tem vários exemplos, né, de pessoas que, uns falam que se violentaram, não, mas simplesmente exerceram. Quiseram mudar, trabalhar, foram caridade princípios, mudar a sua vida e foram levar essa lição para todos, mostrando para todo mundo que pode ser feito. Desde que a gente tenha vontade, persevere, tenha amor, tenha respeito e trabalhe. Não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Tá bom. Obrigado, Obrigado, viu? Obrigado, gente. Bom, meus amigos, depois dessa leitura do tema da tarde, depois da exposição, das colocações, depois de muito recebermos, chegado o momento de doarmos, né? Então, convido a todos aí para que possamos fechar os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso mais querido, Deus como pela espiritualidade. Vamos abrir nos nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos, para que eles possam ser utilizados, levados pelos companheiros de espiritualidade a todos os que estão necessitados, por todos aqueles que clamam por justiça, por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, por todos aqueles que se encontram perdidos no caminho, para que possam ser orientados e colocados no caminho correto. Por todos os centros espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todas as casas de orações e locais em que pessoas se reúnem para a prática do amor, prática do bem, para que esses possam ser fortificados e fortalecidos para iluminar o caminho daqueles que se encontram perdidos, Senhor. Humildes trabalhadores como nós, Senhor, pedimos para que essas energias fortaleçam os companheiros que se encontram na jornada,
para que não esmoreçam ante as dificuldades que se apresentem. Por o nosso planeta Terra, que está passando por grandes transformações, para que sejam abençoadas as pessoas que possam trabalhar em benefício de um bem maior. Que possamos, Senhor, com essas vibrações, com essas energias, unidas, um grupo forte, para que possamos vencer as dificuldades. E que esse planeta, Senhor, que passa por grandes transformações, possa passar essa fase de transição de uma forma tranquila, calma. E por todos. Pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos lares, por nós mesmos. Graças a Deus, Senhor. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, as companhias da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos, ao retornarmos ao nosso lar, firmes no propósito, contando sempre com a abnegação dos companheiros da espiritualidade, possamos realizar as nossas tarefas e aqui retornarmos na próxima semana para a continuação desse estudo. Um beijo no coração, que a paz do Mestre nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, vamos partir para a segunda parte do nosso trabalho, né? Então, aqueles companheiros que nos acompanharam da internet aí, um abraço fraterno, até a próxima, se Deus quiser, e aqueles que nos acompanharam, aguardem as orientações que serão passadas. Um beijo grande, fiquem em paz.